e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu vivar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus, somente a glória, toda a glória. A palavra nos diz que hoje Ele está à porta, na porta do seu coração. E Ele bate. Abra a porta para Jesus. Pois só Ele toda a glória e toda a honra. Eternamente seja para Ele todo o louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são
todo sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus e eternamente glória ao Senhor. Irmãos, se nós levantarmos um pouquinho o violão, aí atrás incomoda. Vocês estão ouvindo o violão aí atrás? Está ouvindo? Amém. É porque aqui eu não estou ouvindo direito. Estamos sem retorno, eu acredito. Não sei se dá para... Não queremos incomodar os irmãos, amados. É só porque às vezes a gente fica sem retorno e não consegue ouvir. Mas amém. Louvado seja Deus. Nos galhos secos de uma árvore. Santo é o nome do Senhor. Oh Deus, nos leva a navegar nos oceanos do Teu Espírito, Senhor, nesta noite, a nos embebedar, não com vinho, mas com a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Vai passeando, Espírito Santo, neste lugar. Toca cada um de nós que estamos aqui por causa da tua presença. Eu navegarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Tu és santo e não há santo como o Senhor. Não há digno como o Senhor, maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos teus oceanos, do teu Espírito, e te adoraremos, Senhor. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Te adoraremos, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Te adoraremos, Jesus. E ali adorarei Oh, glória a Deus, glória a Deus. Te adoraremos, ao Jesus. Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Somente ao Senhor, Jesus. Somente ao Senhor, meu Deus. Deus da minha vida. Sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Te adoramos na beleza da tua santidade. Na beleza da minha vida. Na beleza da tua santidade. Na beleza. Que me compreender. Aleluia. Sem nenhuma explicação. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Espírito, Espírito Santo, passeia neste lugar. que desce como fogo, vem como em Pentecoste Vai curando, Jesus. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Senhor, passeia neste lugar. Passeia neste lugar. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Só a igreja agora, eu quero ouvir sua voz. Cantando Espírito. Espírito. Espírito, cante conosco. Levante suas mãos assim conosco. Peça para o Espírito Santo. Desça neste lugar, Espírito de Deus. Desça neste lugar, Espírito Santo. Vai tocando as mãos que estão, Senhor, levantadas para que a tua presença esteja sendo, Pai, manifestada. Vai curando
cura e liberta nesta noite. Restaura as nossas vidas. Sara as nossas vidas, E Senhor. desce como fogo, Fogo, fogo. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, nós sentimos a presença de Deus. Sentir a presença de Deus nesse lugar, no teu coração, na tua vida. Esse é o poder de Deus que te tocou aí. Esta é a obra de Deus. Esse é o nosso Jesus Cristo. Aquele que disse na palavra dele: eis que eu vou, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o meu Espírito, que é o Espírito Santo Consolador que está nas nossas vidas. Ele que está nos sustentando nesses dias. Temos observado dias difíceis aqui na terra. Hoje eu estava questionando a mim mesmo: será que eu consigo achar uma família que não tenha problema? Será que eu consigo encontrar uma vida aqui hoje que vai dizer para mim que não tem nenhum problema? E aí eu não senti no meu coração. Todos pelo que passaram por mim estavam com problemas. E alguns com problemas graves. E nós temos essa presença do Espírito Santo para nos confortar nesses dias difíceis. Oh, Mestre, o mar se revolta, Senhor. Ah, Senhor, não se te dá que morramos, Pai. Podes assim dormir. O mar está revolto, mas o Espírito Santo está nas nossas vidas. Vai passar, as tribulações vão passar, as tempestades vão passar, vai se fazer bonança, e nós vamos ver o símbolo da aliança de Deus com os moradores da terra. Nós vamos poder ver lá no horizonte o arco-íris novamente, e Deus confirmando o concerto que Ele fez com os moradores da terra. Temos um concerto. Esse concerto foi feito com Deus, que jamais desfaz uma aliança. Se você fez uma aliança com Deus, creia que jamais o Senhor vai desfazer a aliança que foi feita com você. Se você desviou dos caminhos do Senhor, a aliança está feita com Deus. Volte para Jesus. Volte nessa noite ainda. Volte hoje mesmo. Volte hoje mesmo. Priorize na tua vida a presença de Deus. Coloca o Espírito Santo de novo. Você vai sentir o desejo de buscar Ele dia e noite novamente. Se lança aos pés do Senhor como aquela mulher. E ela se lançou em lágrimas. E com o próprio cabelo ela enxugava os pés do Senhor. Era o que eu tenho, Senhor. É tudo que eu tenho para te dar. É tudo que eu tenho, são as minhas lágrimas. O Senhor recebe as suas lágrimas. O Senhor te renova nessa noite. Direciona-se ao Deus da salvação. Prioriza Ele na tua vida. Volte a priorizá-lo. Volte a dar prioridade ao Espírito Santo na tua vida. Ele vai te encher novamente. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na perdição do homem. Mas Deus tem o prazer de te encher do Espírito Santo. Esse é o prazer de Deus, e ver você glorificando a Ele, alegrando mesmo nos dias da tribulação. Você glorificando o nome do Senhor, dizendo: Senhor, amanhã eu vou ver o arco-íris no fim dessa tempestade. Aleluia, Deus. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Temos aqui pedido de oração, libertação pela Graça, pelo Héctor Lopes, pelo Vitor, pela Ivés, pela Giovana, pelo Guilherme, pela Jaqueline, pelo Maurício, pelo Vitor, pelo Adriano, pelo Gabriel. Saúde do Gildo, da Gláucia, da Estela, do Elison, da Albertina, pela família da Jusilene, pela Noêmia, pela Camila,
pela Diene, pela Márcia, pelo Salim, pela Estela, pela Maria, irmã Maria e familiares da Silvana Flores, que faleceu hoje, e pela irmã Elaine, pelo filho da nossa irmã Elaine, pelos aniversariantes, pastor Sebastião, e pela Maria Clara, que estão aniversariando hoje. Amém? Nós vemos quantos pedidos de orações sendo feitos. Eu vou chamar o pastor Humberto, que vai estar orando por esse pedido. Em seguida, o servo de Deus já vai estar ministrando a palavra de Deus. E eu gostaria de agradecer à igreja por estar orando pela minha sobrinha. Espero que ela esteja assistindo lá no hospital. E ter uma igreja orando por você. Nós te amamos. Ainda que o mar se revolte, nós te amamos. Essa igreja está orando por você. Sabemos que a vontade do Senhor é suprema nas nossas vidas. E nós temos a confiança no Deus que é das causas impossíveis. Amém? Pastor Humberto. Amém, queridos? Que a paz de Deus esteja no teu coração. Amém. Nós passamos por tempos difíceis, sim. Mas também sabemos que Jesus na cruz do Calvário levou todas as nossas enfermidades. E sabemos que a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. E por isso nós como igreja, eu quero te convidar a ficar em pé agora. Nós como igreja temos o poder, nós temos a delegação da parte de Deus de ligar e ser ligado, de proibir e ser proibido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como igreja nós nos colocamos diante da Tua presença agora e te pedimos, ouve, ó Deus, as nossas orações. Estende a Tua destra de poder, Pai, e esteja agora visitando cada leito de enfermidade, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação em cada vida, usando a medicina, usando os médicos, fazendo aquilo que te apraz, que te agrada, aquilo que está dentro do Teu propósito. Mas venha, Deus, e dê resposta a esses que sofrem, aos lares enlutados pela perda de entes queridos, aqueles que sofrem nos hospitais, ao pai de família que está preocupado com o pão de cada dia. O Senhor é Deus nas nossas vidas. Igreja, como teu corpo te pedimos, levanta-te, Senhor, estende a tua destra de poder, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada situação e leva agora o teu milagre, engrandece o nome do teu filho em cada situação. Levanta, Senhor Deus, agora, meu Pai, e abençoa cada lar, cada família, cada dificuldade, Senhor, trazendo estratégia, abrindo portas, trazendo direção, para que a gente possa ver a tua mão, para que possamos ver as nossas orações respondidas e em tudo o nome do teu filho ser glorificado, Senhor, em cada situação. Recebe, Senhor Deus, a nós te pedimos, Senhor, as nossas orações. Visita os nossos lares, os nossos entes queridos, as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, e age, meu Pai, e entra com providência em cada situação. Em nome de Jesus nós te pedimos, confiados na tua misericórdia. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Mateus 15, 21. Nós vamos louvando a Deus com os galhos secos, né? Hoje é aniversário do Sebastião e lembrava da nossa mocidade, da nossa caminhada nos acampamentos. Sebastião, quantas vezes cantando com mendigos, evangelizando a eles. Esse é um dos hinos que a gente cantava na nossa época, quando eu ainda tinha cabelo, né? Quando o Sebastião era mais magro, e nós louvamos a Deus. Porque com tudo isso, anos se passaram, e nós continuamos, pela misericórdia de Deus, caminhando nos caminhos de Deus. Amém? Mateus 15, 21.
a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, se aproximando, lhe rogaram, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus, respondendo, disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Eu tenho meditado nesse texto, e esse texto é interessante. Em toda a Bíblia, quando foi que Jesus maltratou alguém? Quando foi que Jesus não ouviu o pedido de socorro de alguém? E esse texto, ele é um texto que eu gostaria de ver alguma coisa com os irmãos. Começa dizendo que aquela mulher, ela vem atrás de Jesus. Ela é uma cirofenícia. E ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reivindica a Jesus uma coisa que ela não tinha direito. Ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela não era judia. Ela não tinha direito a clamar a ajuda por descendência de Davi, porque ela era cananeia. Ela servia a outros deuses. Esse texto ele é tremendo, porque Jesus aqui não vai tratar com aquela mulher. Jesus aqui vai tratar com seus discípulos. Veja, o texto diz que ela pede socorro, e Jesus se cala. E no momento que Jesus se cala, os seus discípulos dizem: Senhor, despede ela, porque vem gritando atrás de nós. E eu entendo aqui que Jesus Pai diz: nossa, tanto tempo andando comigo, e ainda tem preconceito contra mulheres, e ainda tem preconceito contra aqueles que não são povo judeu, ainda não entenderam aquilo que eu vim fazer na terra. Irmãos, nós vamos falar sobre preconceito nessa noite, e como é difícil para nós, algumas áreas da nossa vida que nós fomos criados ao longo da vida, que nós temos dificuldade até hoje, e nós muitas vezes não entendemos os projetos de Deus, porque não vemos as pessoas como Deus vê. Aqueles homens eram seguidores de Jesus, já tinham visto tanta coisa, e dizem: Senhor, despede ela, porque vem clamando atrás de nós, vem gritando, vem nos incomodando, está fazendo passar vergonha. Porque ao judeu foi ensinado que são povo de Deus. Eu trabalhei com judeu muitos anos na minha vida, até hoje. Nós somos considerados cães aos olhos do judeu ortodoxo, porque somente o povo de Israel é o povo de Deus. E aqueles homens andando com Jesus, com tudo aquilo que já tinham visto, ainda tinham no seu coração os preconceitos. Você pega Pedro cheio do Espírito Santo curando com a sua sombra. E quando, Atos 10, Deus tem mais trabalho com Pedro do que com Cornélio, que era romano. Cornélio recebe um comando, ele já obedece, já manda buscar Pedro. E Pedro vai orar e Deus diz: mata e come, Pedro. Fala: não, Senhor, eu sou judeu. Sou judeu, não como aquilo que é impuro, não. E Jesus diz: olha, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Por quê? Porque os romanos governavam e oprimiam os judeus com impostos. E Deus teve que tratar com Pedro, porque Pedro jamais entraria na casa de alguém que não fosse judeu, porque ele foi criado com tudo aquilo que ele tinha visto com Jesus. Ele entendia: a salvação é para o judeu. A primeira coisa que ele faz quando chega na casa de Cornélio, aqueles que leem a Bíblia sabem, ele diz: não é lícito a um varão judeu entrar na casa daquele que não é judeu, mas Deus me mostrou que eu não considero impuro aquele que Deus purificou. Anos depois, você lê Gálatas e Paulo diz: olha, eu repreendi Pedro em público. Imagina repreender Pedro, aquele que foi dado as chaves do reino, aquele que recebeu de Jesus autoridade. Mas Paulo diz:
quando nós estávamos entre os gentios, comíamos de tudo e conversávamos sobre tudo. Quando chegou os judeus que vieram nos visitar, Pedro começou a agir como judeu. E eu repreendi publicamente. Porque se nós que éramos judeus não conseguíamos cumprir a lei de Moisés, quanto mais o gentio que não conhece a lei. Eu não sei quantos de vocês, quando chegam em casa, ainda acham o chinelo virado e ainda se incomoda com isso. Eu não sei quantos ainda têm preocupação de tomar leite com manga. Eu não sei quantos ainda não passam por baixo de uma escada e se preocupam quando vê um gato preto. E você pode acrescentar um monte de criação que a gente teve, um monte de coisa que a gente hoje sabe que mais fomos criados assim. Aqueles homens foram criados, a salvação é para Israel, a salvação é para o povo de Deus. Deus se manifestou a Abraão, e o único povo que vai ser salvo é o povo judeu. Jesus vem para mudar tudo isso, e a palavra de Deus diz, Deus fez questão de colocar na genealogia de Jesus uma prostituta, uma moabita, para dizer: a salvação não é para o judeu, a salvação é para todos os povos da terra. E Jesus veio caminhando com aqueles homens não ficaram no lugar dele, aqueles homens teriam que quebrar paradigmas, tinham que lutar contra preconceitos. Mas chega uma mulher e eles dizem: despede ela, Senhor, dá ouvido para ela não, primeiro a mulher, segundo na judia, deixa ela com os problemas dela, deixa o demônio acabar com a casa dela. E Jesus então, ele vem, ele diz, e ele entra, ele diz: olha, fiquem tranquilos, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Jesus entra na conversa deles. Jesus só foi enviado por judeus? Não. Mas ele diz: olha, fiquem tranquilos, eu fui enviado às ovelhas da casa de Israel. Eu imagino aqueles homens dizendo: é isso aí, Senhor, é isso aí mesmo. Só confirma aquilo que a gente já sabe, a salvação é só para nós mesmo. O judeu vai ser salvo e os povos da terra vão para o inferno. O Senhor veio apenas para o povo judeu. E ele diz, mas Jesus respondeu, disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? O texto é tremendo. Ela porém veio e o adorou. Ela reconhece que ele era Deus, porque ela o adora. E ela diz, né? Ela diz no texto: Senhor, me socorre. E aí você pode dizer: quando foi que Jesus maltratou alguém? E olha o que ele diz depois. Depois ele diz aquilo que todos aqueles seguidores pensavam e acreditavam. Ele diz: não posso dar aquilo que é dos filhos, não posso dar o que é do judeu para quem não é judeu. Eu não posso dar aquilo que não é para aqueles que são do povo de Deus. E você continua endemoniada, e você continua sofrendo, porque não há salvação para você. Jesus vem e faz exatamente aquilo que aqueles homens acreditavam, que aqueles homens tinham no coração. Jesus vem e diz para ela assim, ela porém veio adorando: Senhor, me socorre. Ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu imagino aquela hora, gente, Pedro sapateando de alegria: Senhor, é só para nós mesmo, é só nós que tem salvação. A salvação é para o judeu. Senhor, despede ela mesmo, que a filha dela continue debaixo de opressão de demônios, porque a salvação é só para o judeu. E Jesus diz: realmente, nós entendemos e fomos ensinados que todo aquele que não é judeu são cães, não tem direito a nada. Um povo que merece a maldição, porque assim foi ensinado na lei de Moisés, que todo aquele que não fosse circuncidado não faria parte do povo de Deus. Aí Paulo vem e diz: mas Jesus é a nova circuncisão, Jesus é a nova aliança, Jesus é o novo na vida de cada um de nós. E Jesus então, ele exatamente faz aquilo que eles criam no coração. Ele professa, ele declara ali uma coisa que era uma crença corrente no meio do judeu: a salvação é para os judeus. Nós somos filhos de Deus e os outros são cães. É um povo que não merece salvação, porque não tem aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o texto é tremendo, porque aí então ela diz, contudo, ela replica e diz: Senhor, porém os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E eu vejo que Jesus olhando, dizendo: quem tinha que ser humilde eles que estão andando comigo. Quem tinha que aceitar todas as pessoas são eles que andam comigo, que estão aprendendo comigo. Mas veja de onde vem. Veja de onde vem a humildade. Veja de onde vem a fé. Veja de onde vem a humilhação. Aquela mulher vai levantar e falar: que Deus é esse? Que salvador? Que homem é esse? Que me chama de cachorra? Que me ofende?
que numa hora de necessidade joga na minha cara, com a minha filha endemoniada, eu precisando de ajuda, de socorro, e ele vem e publicamente me ofende e me expõe. Por isso que eu vejo nesse texto que ele não está tratando com ele, ele está tratando com eles. Porque eles tinham que ser humildes. Eles tinham que realmente estarem dispostos a aceitar todas as pessoas. Mas quando a gente vem para a igreja, irmão, de terno, gravata, quando a gente vem para a igreja todo perfumado e bonito, e olha para a calçada e para a sarjeta e esquece de onde a gente veio, e diz, nossa, cheira mal, nossa, olha, e esquecemos de onde Deus nos tirou. Esquecemos rápido que nós éramos iguais a eles. Esquecemos depressa que nós também não tínhamos direito. Esquecemos muito rápido que muitas vezes nem a nossa família apostava mais em nós. Nessa passagem Jesus diz, lembra de onde você veio. Lembra que a humilhação, lembra que a humildade, lembra que a misericórdia tem que partir do povo e não dos que estão lá fora. E aquela mulher disse, assim, é verdade. Eu sei que eu sou uma cachorra. Eu sei que eu não sou judia. Eu sei que eu não tenho direito de invocar a aliança de Davi. Mas os cachorros também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus diz, por causa dessa fé, por causa dessa humilhação, por causa desse reconhecimento, pode ir embora, porque a tua filha está liberta. Precisamos rever, né? Pandemia, irmão, para mim é isso. Pandemia para mim é revisão de caminhos. Pandemia para mim é acertar o percurso. Correria era grande, agora vamos parar e vamos começar a olhar. Quem tem que ter misericórdia? Os de fora ou nós? Quem que tem que ter humildade? Os de fora ou nós? Quem tem que se humilhar? Os de fora ou nós? Quem tem que estar disponível? Os de fora ou nós? Quem não pode ofender? Os de fora ou nós? Quem tem que aceitar todas as pessoas? Os de fora ou nós? Jesus trata com aqueles homens porque conhecia o coração dele. Senhor, despede ela. Vem gritando e está incomodando nós. Já é mulher, ainda vem incomodando. E outra, está dizendo que filho de Davi, ela não tem direito à aliança de Davi, porque ela é cananeia. Manda ela embora. E Jesus diz, eu fui só mandado para os filhos. E eles somos nós. É nós, filho é nós. E ela, mas não os cachorrinhos. É isso aí, Jesus. E quando Jesus então socorre aquela mulher e elogia a sua vida, a sua fé, a sua postura, ele espera que eles tenham entendido que nós viemos do mesmo lugar dela. Há pessoas aqui que veio do espiritismo, das drogas, das bebidas, da religiosidade. E o que nós não podemos, irmãos, porque esse texto me ensina essa noite que nós não podemos. E é difícil para mim, criado em 57, é difícil para mim ver muitas vezes as coisas que a gente vê aí fora, né? Alargador de orelha e não sei, tanta coisa que na nossa época não tinha, e aquilo nos choca, aquilo muitas vezes nos dá dificuldade de poder se relacionar. E é nesse momento que eu falo, Deus, dá amor, Deus dá humildade, Deus nos ajuda, que a nossa atitude não venha impedir que uma pessoa venha te conhecer. Que o Senhor nos ajude, porque se tem uma garota de programa aqui toda maquiada, toda indecente, como que a gente vai? Ela pode sentar do lado do teu marido? Se tem um travesti aqui cheio de silicone, ele pode sentar do teu lado? Jesus morreu por eles também. E para nós é difícil. Para nós é difícil conviver e aceitar essas coisas, porque fomos criados numa época em que não existia isso. Para nós é difícil. Eu luto contra isso muitas vezes, porque na nossa época as coisas eram diferentes. Nas nossas épocas algumas práticas, algumas vestimentas, algumas condutas hoje nos chocam, porque não é coisa da nossa realidade. Mas Jesus está dizendo, quebre os teus preconceitos, abre a tua visão. Ele morreu por todos, Ele veio para todos, e nós somos representantes de Cristo na terra. Se nós não amá-los, quem vai amar? Se nós não buscá-los, quem vai buscar? Aqueles homens achavam que os filhos eram eles,
Aqueles homens seguiam Jesus, viam tanta misericórdia da parte dele, mas não tinham aprendido. Ainda achavam que não fosse judeu, não tinha salvação. E Jesus naquele momento entra no nível deles e faz aquilo que eles acreditavam, fazendo tudo aquilo que eles acreditavam, chamando ela: você realmente é uma cadela, você realmente é alguém que não merece invocar o nome do Deus de Israel, porque você não é judia. E depois Jesus vem e mostra a compaixão. Jesus vem e mostra. Por quê? Porque com toda a arrogância dele, pouquíssimas vezes nós vemos os discípulos se prostrar aos pés de Jesus. E aquela mulher vem e na sua angústia e na sua simplicidade, ela se prostra, ela pede socorro e o chama de Senhor. Vamos nos colocar nessa situação. Às vezes, irmãos, tem gente lá fora que busca mais a Deus que nós, na sua ignorância, não entende, mas busca a Deus, mais humildes do que nós, se quebrantam mais depressa do que nós, buscam socorro em Deus mais depressa do que nós. Nós, como evangelho, corremos para todo lado. Quando não dá mais jeito, aí a gente busca a Deus. Vai no especialista, vai naquele médico, faz exame. Quando vê que não tem jeito, aí vão correr para Deus, né? Vai no agiota, vai na financeira, quando não vai, aí a gente corre para Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos, irmãos, precisamos aprender com essas verdades. Porque esse texto me chamou a atenção, porque Jesus nunca ofendeu ninguém, Jesus nunca nunca ignorou ninguém. E o termo, ele ignorou a mulher. A mulher vem gritando atrás e não está nem aí. E quando a mulher chega, ele ofende ela. Esse não é o Jesus que eu conheço. Esse não é o Jesus que as Escrituras ensinam. E depois eu vejo o outro, mas espera aí. O foco não era a mulher. O foco eram os seguidores. O foco é aqueles que já deviam ter aprendido. O foco é aqueles que já deviam ter mais compaixão. O foco é aqueles que deviam amar mais. O foco é aqueles que deviam ter uma visão de reino que eles deviam já ter e não tinham, porque ainda achavam que a salvação era só para o judeu. E graças a Deus, que Deus veio e nós precisamos. Que Deus abra a nossa visão, que Deus quebrante o nosso coração, que Deus tire de nós esses conceitos que atrapalham o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso, você que nos ouve, você que está em casa também, muitas vezes, há tantas pessoas fora da igreja, porque foram discriminadas por coisas que Deus não discrimina, que foram julgadas por coisas que Deus não julga. Assim como aqueles homens eram seguidores de Jesus, já deviam ter aprendido e não aprenderam. Quantas vezes nós reagimos errado e com isso as pessoas se afastam, porque entendem que Deus vê como nós, que Deus age como nós. Se aquela mulher fosse embora, ela ia entender aos olhos dela que os homens não a consideravam porque era mulher, que os homens a maltratavam porque não era judia, e ia sair com uma visão totalmente errada de Deus. Mas Jesus veio para representar Deus. E quando ele voltou aos céus, ele diz: agora vocês são minhas testemunhas. Agora vocês são aqueles que vão mostrar Deus para as pessoas. E nós precisamos aprender a mostrar Deus para as pessoas. Precisamos descer ao nível delas, sentar com elas, comer com elas. Não pecar. Jesus não pecava, mas ele estava no meio. As grandes parábolas de Jesus foram dadas em casamentos, festas regadas a vinho. O povo todo ali embriagado e ele no meio, ali falando do amor do Pai, falando do filho pródigo, ensinando do samaritano no caminho. Muitas vezes não participamos do aniversário de um familiar nosso, por compromissos da igreja, e perdemos a oportunidade de testemunhar de Deus para eles. É difícil estar com os parentes, como é difícil. Sou neto de italiano. Festa da minha família só tem bebida e palavrão. Mas eu estou lá, sentadinho no meu canto, tomando a minha Coca-Cola. E aí, irmão? E aí? Mas estou lá, porque é minha família. Porque no momento que tiver uma oportunidade, eu estou falando do amor de Deus. Porque no momento que alguém passar mal, eu estou ali para orar. Porque se nós somos luz, temos que brilhar nas trevas. E precisamos, irmãos, precisamos. Quanta gente diz: virou crente agora não faz mais parte da família, virou crente agora, não tem mais tempo para nós. E nós precisamos, dentro do possível, dentro do equilíbrio, sim, não sentarmos na roda do escarnecedor, mas também estar brilhando no meio das trevas,
também ir buscar a eles, porque alguém nos buscou um dia, alguém entrou na nossa casa quando a gente não era crente ainda, alguém suportou ainda as coisas erradas que a gente fazia. Deus precisa de representantes dele na terra que vejam as pessoas como ele vê. Esse é um desafio para nós, um desafio muito grande. Um chega de cabelo roxo, outro chega de cabelo vermelho, e na nossa época não tinha nada, e você para, e não, peraí, mudou o tempo, mudou a época, hoje não se anda mais de burrinho, não anda mais de camelo, o evangelho é o mesmo, o conteúdo é Cristo, mas a embalagem tem que ser mudada. O conteúdo é Cristo, mas pode ser pregado pelo WhatsApp, pelo Instagram, e pode tantas coisas. Deus nos ajuda a nos encaixar no mundo que o Senhor nos plantou. Podíamos ter nascido há 50 anos atrás, podia ter nascido na época mas nascemos hoje, é a época da tecnologia. Meu neto de 5 anos pega o WhatsApp e faz coisa que eu não sei fazer. Pega o celular e fica olhando, porque ele nasceu na época da ciência. Eu aprendi ciência na marra, é diferente. Ele nasceu na época que aquilo para ele faz parte da vida dele. Para nós antigos, a gente teve que aprender para não ficar isolado, mas não é nossa praia, não está no nosso sangue, não está no nosso DNA. Mas Deus confiou em nós. Quem está aqui hoje somos nós. E nós precisamos, sabe, não agir como esses seguidores de Jesus. Porque ainda hoje eu vejo Deus tendo mais trabalho com nós que com os de fora. Até hoje. Até hoje Deus chega e fala, olha, não é assim, aceita isso, olha, aceita aquele, acolhe aquele. Mas a gente tem dificuldade, porque há tantos preconceitos que fomos criados, tantas coisas, tantos valores. E Deus chega para Pedro e diz, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E nós precisamos entender que cada pessoa que está lá fora, Deus está interessado em que nós as alcancemos. Coloque-se em pé diante de Deus nessa noite. O Espírito Santo vai trazer pessoas na tua mente agora. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de situações que sem pecar você pode se envolver, de pessoas que você pode visitar, não concordar com o que ela faz, como eu não concordo com meus parentes fazem, mas estou ali, são meus parentes. Vocês não vão ter acesso a eles, mas eu vou, é minha responsabilidade. Pastor Nino tem pessoas que ele conhece que eu nunca vou conhecer, a responsabilidade é dele. Cada um de nós temos pessoas que só nós vamos conhecer. Deus plantou nós ali. Nós somos a luz que brilha para eles. Nós somos a porta de salvação para eles. Nós que temos as chaves de dizer, olha, você pode entrar. Oferecer para ele a salvação. Que Deus venha tratar nossas vidas. Venha tratar com nossos preconceitos, com as nossas limitações. E nos leve a ser pessoas que vejam as pessoas como Jesus vê, para que as pessoas não, convivendo conosco, venham ter uma ideia errada de Deus. É um desafio, não é fácil não, mas é possível. Amém? Coloca tua vida diante de Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles homens andaram com o Senhor e não tinham aprendido ainda, Pai, a compaixão. Não tinham aprendido que o Senhor não veio só para os judeus, só veio para todos os homens da terra. E ainda assim, muitas vezes nós, Senhor, na Tua casa, conhecendo Teus princípios, ainda nós, muitas vezes no nosso dia a dia, temos dificuldade, Senhor, de amar, de aceitar, de conviver com algumas pessoas, porque elas não se vestem, porque elas não se portam do jeito que nós aprendemos. Nos ajuda, meu Pai, porque se nós não demonstrarmos compaixão, quem vai demonstrar? Se nós não abrirmos a boca e dizer que tem um Deus que a aceita como ela está, ainda que Deus a mude depois, mas é um Deus que a aceita como ela está, porque fomos aceitos como estávamos. O Senhor nos mudou, foi depois. Nos ajuda, meu Deus. Coloca agora na mente de cada um dos teus filhos que aqui estão situações, faça-os lembrar de momentos, Pai, na vida, para que nós possamos, nesse momento de reflexão, nesse momento de mudança, de muitas vezes de curso, possamos acertar e começar, Deus, começar a ser canal de bênção,
que muitos venham a te conhecer através de nós, que o nosso abraço faça diferença, que a nossa palavra faça diferença, que a nossa mensagem faça diferença, que o nosso telefonema faça diferença, que a nossa visita faça diferença, que a gente haja, que a gente tenha uma fé ativa, uma fé que age, uma fé que conquista, uma fé que marcha, uma fé que vai atrás, meu Pai, para que a gente possa, Deus, Senhor, ser teu representante na terra, e muitos venham a te conhecer através da nossa vida. Ajuda-nos, meu Pai, a podermos viver uma vida de tal maneira que as pessoas vejam o Senhor em nós, na nossa humanidade, na nossa dificuldade, mas ainda assim, que as pessoas vejam o Senhor em nós. Espírito Santo, derrama amor no nosso coração. Ajuda-nos a levar o teu amor, a levar a tua compreensão, a levar a tua aceitação às pessoas que nós temos dificuldades. Ajuda-nos, quebranta o nosso coração. Dá-nos humildade e leva-nos, Pai, a um tempo, Senhor Deus, de caminhar em vitória, a um tempo de demonstrar amor, a um tempo de nos colocarmos aos teus pés como aquela mulher, a um tempo de clamor, meu Pai, porque muitas vezes não abrimos a boca e o Senhor diz: Deus, peça socorro, Deus, eu preciso, estou desanimado, Senhor, estou cansado, Senhor, abre a tua boca, porque Deus tem prazer em nos socorrer. E nós precisamos da parte de Deus. Você que nos ouve nessa noite, na tua casa, na tua situação, clame ao Senhor, abre a tua boca, faça como essa mulher, se proste aos pés dele e peça socorro, porque não tem nada que Deus não possa fazer, não tem situação que Deus não possa mudar, não tem situação que Deus não pode nos dar estrutura para passar por ela, porque Deus é vivo, Deus é poderoso e Ele nos ama de uma tal maneira que tomou a forma de um homem e veio viver no nosso meio. Por isso, meu Pai, recebe nessa noite as nossas vidas, muda o nosso caminhar, muda os nossos conceitos, muda os nossos valores e nos leva, Pai, a termos uma visão mais ampla, a sermos mais disponíveis a estarmos, meu Pai, convivendo com as pessoas. Ajuda a nossa vida para que a gente não venha envergonhar o Teu nome. Recebe nessa noite as nossas vidas, a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar já encerrando, permissão do pastor, nós vamos encerrar, que essa palavra fica viva e eficaz em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos ouvintes, né? Estão nos ouvindo, você que ainda não aceitou Jesus, que você possa recebê-lo no teu coração nessa noite. Nós vimos que o Senhor não tem preconceito. Nós vemos que o importante não é aquela palavra que vem a você, é a tua reação. Como que você vai reagir? Se aquela mulher tivesse reagido de uma maneira brusca, talvez com certeza ela não teria conseguido a bênção que ela buscava, mas ela reagiu de uma outra forma e isso agradou o Senhor. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Elaine, que está assistindo o culto lá do hospital, do lado do filho dela. Deus seja com você, irmã, com teu filho. O poder de Deus seja manifesto em cura. O milagre de Deus, o mistério do Senhor, seja o trabalhar de Deus na tua vida, na vida do teu filho e de todos aqueles que estão assistindo esse culto nos hospitais. Que os irmãos continuem firmes na fé, em oração, em espírito e em verdade, e aprenda com o Senhor. E vamos expulsar da nossa vida o preconceito, a distinção, e ver as pessoas e achar que é só para nós. E nós vamos lembrar que Jesus morreu por elas também, assim como morreu por nós. Estenda tuas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo reunido na face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz comigo: amém. As palmas bem alegres.